Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa Comunicando Direito é uma iniciativa da Confraria da Comunicação, que tem como patrono e fundador nosso querido Dr. Celso Antônio Soster. Uma figura brilhante que, graças a ele, nós estamos aqui hoje fazendo esse programa. Hoje, a nossa banca está composta da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido da Silva e doutor Demerval Trajano da Silva. Antes de nós começarmos... Como? O que houve? Nem Trajano, nem da Silva, nem Bolsonaro. Deve ser o Mucílio Trajano, doutora Márcia... E o meu faltou o Lula da Silva, doutora Luísa. Tá. Hoje é um dia cansativo, que no fim a gente... Mas tudo bem, não importa. O nosso público já conhece vocês, não precisa estar anunciando, né? Bem, antes de nós começarmos o nosse debate, eu queria que só uma questãozinha, que é uma notícia do Rio Grande do Sul que saiu essa semana, que parece que a privatização da Corsan vai sair, né? Parece que já foi até aprovada pela Assembleia, né? Dizem que até o final do ano é capaz de sair a privatização. Já tem gente aí na bancada que torceu o nariz. Está vendo, doutor Manuel? É verdade. Vermelhinho aí, já estão torcendo o nariz, vermelhinho. Não, eu só pensei, eu espero que tenha mais qualidade do que a CE Equatorial, né? No atendimento ao público, na prestação do serviço. Mas em relação à CE... Mantenham, no mínimo, a qualidade do serviço. Né? Em relação à CE, pelo menos... Em relação à CE, pelo menos não tem aqueles roubos que tinha... que quase quebrou a CE, tiveram que entregar há pouco de nada. 20 e poucas horas sem luz. Tiveram que entregar a CE a troco de banana porque a roubalheira tinha quebrado a estatal. Então, eu acho que a privatização sai e acho que ela é muito salutar. Eu acho que nós precisamos diminuir a máquina do Estado, ao contrário do que a esquerda entende, né? Ela vai... Porque a iniciativa privada, gente... Eu nunca me esqueço uma frase que o doutor Celso Soster, ele, há uns 20 anos atrás, 15, não sei se foi num outro programa nosso, ele chegou e disse: tudo aquilo que o poder público faz, ele faz mal feito e mais caro. Isso é uma verdade, gente. O poder público não tem como fazer um serviço de melhor qualidade e mais barato, é sempre mais caro. Má qualidade e mais caro. Isso é uma coisa inquestionável. Não tem como. Porque aí tem muita falcatrua no meio, tem intermediário. Então, eu acho que vai ser muito importante para o Rio Grande do Sul que a água vai continuar sendo fornecida e não tem lá o Estado se preocupar com mais uma empresa de água. É a minha opinião, não sei o que vocês acham. Eu discordo, doutora Luísa. Por que, doutora Márcia? Eu discordo do senhor, eu divirjo respeitosamente, obviamente, né, doutora Luísa? Por quê? Mas o senhor fez uma colocação que assim, chegou a me deixar assim, muito mal. Assim, tiveram que entregar a troco de banana. Tiveram, não, entregaram porque são entreguistas. Onde se viu, doutora Luísa, a água, como o senhor disse assim, a saúde, a segurança, a educação, né, são obrigações do Estado. A água, o senhor poderia colocar, né, a nível de saúde, porque nós precisamos, né, ter uma boa água para que as pessoas possam se utilizar da água. Aí nós temos uma boa água, nós temos. A água tem um bom tratamento. O senhor veja bem, depois do golpe de 2016, até o aquífero Guarani, né, estava sendo negociado para a Nestlé.
Então, eu fico chocada que ainda exista alguém que acha que é interessante que seja privatizada a nossa água. Isso já aconteceu em outros estados, que não me ocorre agora, mas, se não me engano, aconteceu no Paraná. Houve a privatização e depois teve que ser reestatizado, porque simplesmente não cumpriu com o papel a que se destinava essa privatização. Ficou mais cara a água, com menor qualidade e com difícil acesso para a população. Nós não podemos generalizar só porque não deu certo lá. Eu acho que não significa que não vai dar certo. Doutora Luísa, é muito difícil. Eu ia perguntar qual privatização que deu certo. Telefonia, não deu certo? Telefonia? A gente levava 10 anos para conseguir um telefone para botar em casa. Mas é que a tecnologia... Agora tu coloca em 15 minutos. Era outra, a doutora Ângela tem toda a razão, era outro momento, outra tecnologia, e, apesar disso, não entregam o que prometem, da mesma forma que o senhor mesmo sabe, doutora Luísio, das varas especializadas para fazer esse tipo de acerto em relação ao tomador do serviço e o prestador do serviço, que é um horror. Não existe no Foro Central, doutora Luísa, até, né, varas de conciliação para esse tipo de acordo? Né? Tem que especializar, né? Tem que Exatamente. pegar o setor do judiciário e dedicar só para as ações contra as empresas de telefone. O doutor Demerval tamanha dificuldade, não é que o consumidor... Tamanha a má prestação de serviço. O doutor Demerval tinha caído aí do sistema. Nós estávamos discutindo aqui, doutor Demerval, a questão da privatização da Corsã. Aqui. Nós estávamos discutindo a privatização... Eu entendo, doutora Luísa, o que eu entendo, eu queria cumprimentar a todos, né, a bancada, nossos telespectadores, mas eu entendo que estatais que são deficitárias têm que ser todas privatizadas. Acabar com os cabides de emprego, acabar com o jeitinho brasileiro de botar diretorias lá e criar cargos. Então, eu acho que o governo está fazendo a coisa correta. Porém, o Banrisul eu sou contra vender, porque é um banco que dá lucro, é um banco que representa o Estado, é um banco que fomenta a nossa economia. Mas eu acho que a Corsã, se é como a doutora Ângela falou, se fizer como a CE, que vai fazer a Equatorial, que tem que fazer um bom trabalho, tem que prestar um bom serviço, de qualidade e um preço acessível, eu sou a favor. O governo já fez os plebiscitos para vender, né? Então, é certo que mais cedo ou mais tarde vai ser vendido. Eu acho que o senhor é acionista do Banrisul. Porque Mas eu entendo que o Banrisul é um banco que dá lucro, é um banco que fomenta o nosso Estado, é um banco que empresta para a produção, um banco que ajuda o pequeno e o médio. A Corsã, a Petrobras... Não, eu também sou contra, mas o Banrisul também é um cabide de emprego. É concurso, doutora Mas Luísa. é um banco que dá lucro, doutora. Concurso, mas tem os clientes fora concurso. Mas é que partem do princípio que funcionário público não trabalha. Eu queria fazer um contraponto, doutora Ângela, tanto para o doutora Luísa quanto em relação ao doutor Demerval também, porque eles sempre colocam que nós, da esquerda, somos contra os empresários e que os empresários, não é? Eles geram emprego, eles não compram a capacidade de trabalho, eles geram emprego e fazem o favor de oferecer o emprego para o pobre diabo, que é o ser vivo que anda aí querendo trabalhar para se alimentar e levar alimento para sua família. E a empresa pública que oferece um serviço público, e essa empresa que abre concurso, por que não tem assim a mesma reverência, não é, dos colegas da direita? Que também oferecem emprego, não é? Doutora Márcia, eu tenho conhecimento de gente que está no Banrisul, se aposentou, ganha uma fortuna, quer saber? Ganha uma fortuna que permite a ele ter casa no campo, casa na praia, casa na cidade, e já colocou as filharadas tudo lá no banco. Estão tudo lá penduradinha. Essa pessoa certamente fez alguma coisa errada ao longo
do seu trabalho no Banrisul, mas o senhor não pode generalizar, dizer que é cabide de emprego, mas que funcionário público não trabalha. Se ela fosse empresa particular, Olha, essa ele pessoa não teria feito nem isso. para amigo. Ele não teria Eu feito não isso. queria para amigo. Ele não teria feito Mas isso. o senhor tem certeza, doutora Luísa, que essa pessoa agiu de uma maneira incorreta, com improbidade no serviço público? Olha, ela entrou do jeitinho brasileiro. Então, isso numa época que não existia, de repente, nem concurso? Não faz muito tempo. Antes da 4, 5 anos, por aí. Daqui a pouco elas já estão lá com Ele um não é nem carguinho. concursado, ele é prestador de Mas depois eles se vão se encostando lá, depois não sai mais, gente. Se é na atividade particular, é completamente diferente. O doutor Demerval, a doutora Márcia questionou aqui qual é a privatização que deu certo. Aí eu citei para elas o caso da telefonia. O que você achou da telefonia? Não, o meu questionamento, doutora Luísa, não foi esse. O meu questionamento foi por que vocês endeusam tanto, né, o empresário, que ele gera emprego, não é? E o funcionário a empresa pública, através do concurso, também, então, ele gera trabalha. emprego. As pessoas trabalham, doutora Luísa. Os concursos O central só funciona porque as pessoas trabalham. Do concurso, esses concursos são direcionados. Eu tenho conhecimento de concurso, principalmente no interior, que o concurso já é direcionado para uma determinada pessoa. Vocês estão botando muito, achando que o concurso é o supra-sumo. Não é. Pode ser um concurso para a magistratura, para o Ministério Público, né? Para a Polícia Civil, talvez não tenha falcatrua, mas a maioria dos concursos tem falcatrua também. Mas, doutora Luísa, que o senhor tem essas informações privilegiadas, talvez porque isso aconteça muito com as pessoas da direita. Eu e a doutora Ângela desconhecemos porque na esquerda isso não existe. Então, nós defendemos o concurso público, a direita é o santinho do pau oco. Não é. A direita é mesmo. A esquerda, não, a esquerda é a santinha do pau oco. Ele não deixa com eles não acontece. Os públicos que eu conheço não fazem isso, não se Doutora Márcia, aposentaram. vou fazer aqui um questionamento para a senhora. Aliás, eu nem me A maioria dos petistas, petistas, quando não estão trabalhando, arrumam uma vaguinha numa empresinha aí com o seu partido. Eu diria, se a senhora não fosse uma advogada bem-sucedida e bem conceituada, não sei se a senhora não estaria num carguinho desse. Não estaria, doutora Luísa. O senhor sabe que eu fui convidada já há muitos anos atrás, né, antes da minha formatura, para eu permanecer, que eu fazia estágio na Prefeitura de Porto Alegre, mas para isso eu deveria me filiar ao internet hoje como está instável. E eu simplesmente eu declinei, porque eu tenho que ter identidade com o que está acontecendo, eu jamais tomaria um tipo de atitude dessas, no sentido de buscar benefícios pessoais, né, e declinado do meu entendimento em relação à política, em relação à ética. A senhora seja de outra cepa, mas isso não dá para dizer da maioria dos petistas. Eu diria que sim, eu conheço inúmeros petistas, garanto que eu conheço mais petistas que o senhor, doutora Luísa. A senhora metia a mão no fogo por eles? Sim. Doutora Luísa, ia queimar. Ia queimar. Doutora Luísa, só uma pergunta. Essa pessoa que o senhor citou, que está milionário, que está aposentado, tem casa no campo, casa na praia, que os filhos já estão lá trabalhando, certamente ele é de direita, né? Não é esquerda. Olha, eu não entendi, não procuro questionar convicções políticas. O senhor sabe, mas o senhor sabe. Questiona, assim, em relação à esquerda o tempo todo, doutora Luísa. Sabe? As pessoas confiam no doutora Luísa, as pessoas confessam coisas para eles inconfessáveis. As pessoas confessam. A empresa pública é cabide de emprego. Doutor Demerval está virado. O senhor está de lado. O senhor tem que virar o celular. Virou. Ô, doutor Demerval, empresa pública ou não é cabide? Empresa pública ou não é cabide de emprego? E a pauta, hein? Doutor Demerval, só para concluir. Ou não é cabide de emprego a empresa pública?
tanto para governo de esquerda como para governo de direita, infelizmente, nosso Brasil são, né? Vamos ser coerentes. Eles usam para o quê? Para influências e para angariar votos e para próximas eleições. Então, eu sou da opinião que elas se prestam, fazem bom serviço, não vamos dizer, mas porém que perde o foco de produzir bons serviços, bons trabalhos. Mas é o que eu ia questionar agora. Se ela serve só para cabide de emprego, então ela não entrega o serviço. Então tem que terceirizar. Então essas empresas contratam empresas terceirizadas para que elas entreguem o serviço para qual elas foram destinadas? Porque essa serve só para cabide de emprego. Isso. Então o pessoal vai lá, recebe e não trabalha. Não, é para arrumar uma boquinha para os petistas desempregados. Petista ou direitista também. Os direitistas também. A doutora Márcia, o doutor Aloysio está fugindo da pauta, ele está desde a primeira frase atacando a esquerda, desde que iniciou o programa. Deve ser, doutora Ângela. As contas do Moro ainda não foram aprovadas. Exatamente. Tá. Então não vamos entrar nessa discussão. Tá. Vamos passar para outras coisas, então. O que vocês querem discutir aí? Vamos encerrar o assunto. Os atos antidemocráticos que nos envergonham o Brasil afora. Vamos encerrar o assunto da privatização, porque isso aí é uma coisa que a esquerda é totalmente contra em todas as circunstâncias, né? Não adianta dizer, vai entrar uma empresa privada que vai fazer um bom serviço. Para elas não importa, elas querem que fique público. Mas seria ingenuidade nossa, doutora Aloysio, acreditar que uma empresa privada vai pegar uma empresa deficitária, assim, tudo isso simplesmente por necessidade de ajudar a população, Não, eles não vão pegar a empresa deficitária. Uma questão de solidariedade. A Corsã não é deficitária. Mas a CE não estava caindo aos pedaços? Então por que vai ser vendida? A CE estava caindo, o Estado não precisa de dinheiro. Estava caindo por causa da roubalheira. Por causa dos Marajá e por causa das roubalheiras. A doutora Ângela conhece mesmo os Marajá da CE. Eu não conheço nenhum. Conhece, sim. Não conheço, doutora Aloysio. O senhor tem amizade com essas pessoas. Então ela estava mal por causa dos Marajá, por causa do... Porque a empresa... Vocês conhecem aquele ditado? Os olhos do homem que engorda o boi. Os olhos do dono é que engorda o boi. Então, se o dono da empresa privada está ali fiscalizando, tem uma boa administração, ele evita que haja falcatrua. E o poder público, tem aquele ditado, coisa pública não é de ninguém, não tem dono. Coisa pública não tem dono. E aí? Mas tudo bem. Tem dono, que a população é a dona. Eu vou continuar a vida inteira dizendo que a privatização determinados segmentos, claro, não se pode privatizar a segurança, né, privatizar a saúde de forma integral, né, a educação também, que aí a gente vai... Então, a principal questão do Estado, saúde, segurança e educação. E o resto, ele tem que só entrar se for absolutamente necessário. Fora disso, não. Mas é a minha opinião. Regulando, né? O mercado também. Bom, então, qual é o assunto que a doutora Ângela está louca para começar aí? Vamos lá? Vamos fazer um debate sem nos agredirmos mutuamente, né? Qual é o assunto? Nem esquerda, nem direita. Né? Vamos lá, então. Inicia aí o debate. A doutora então. Márcia já deu ali então vamos lá. A pauta. A doutora Luísa, eu acredito que a doutora Ângela, se não me engano, ela sugeriu, não é que nós conversássemos a respeito dos atos antidemocráticos, não é, doutora Ângela? E a viagem do Eduardo Bolsonaro para a Copa do Mundo, né, para levar um pendrive. Vamos lá. Tá, começa então. Eu, doutora Luísa? Ou a doutora Ângela? A doutora Ângela está com a mão coçando para falar do assunto aí. Eu estou. Então, começa. Doutora Márcia. Por favor, doutora Ângela, pode começar. Pode começar. Eu? Sim. Não. Então vamos lá. Gente, assim, esses atos antidemocráticos
que estão ainda, né, permanecem acontecendo, embora haja, né, muita reclamação que a mídia não esteja colocando isso, né, dando destaque, com o que eu acho que é louvável, porque a gente não pode fazer isso, a gente realmente não tem que acontecer, né, a divulgação, o destaque para esses vândalos que aí estão, não é? As criaturas que colocam fogo em ambulância, que colocam fogo em caminhões, que agridem as pessoas, e tem todo o apoio ainda da Polícia Militar, tem apoio da Polícia Rodoviária Federal e apoio do Exército, inclusive. Agora tomamos conhecimento, não é? De, se não me engano, ele é sargento da Marinha, que está no GSI, que participa, inclusive, né, desses atos antidemocráticos que acontecem em frente ao Exército lá em Brasília, dizendo que o presidente Lula não vai subir a rampa do Planalto, dizendo, inclusive, que as pessoas que fazem L, então, são terroristas e que essas pessoas devem levar um tiro na cabeça, né? Obviamente, tem que matar, né, todos os lulistas, porque toda pessoa que faz L é um terrorista, sendo que o que morre é o lado terrorista, não é? Porque, normalmente, o lado que é o cidadão de bem, que é a favor da família, Deus, pátria, família e liberdade, ele fala em matar o presidente Lula, esse lado fala em matar as pessoas que pensam de maneira diferente. Tivemos essa semana também a infelicidade de nos depararmos, não é, com aquela matança que aconteceu numa escola no Espírito Santo. Um jovem de 16 anos, filho de um policial militar. Isso, né, isso é culpa da direita. Isso é culpa da direita. Não, é culpa desse pensamento neofascista, doutora Luísio, porque tanto o pai quanto o filho estavam nas manifestações pró-Bolsonaro, essas manifestações antidemocráticas. Essa criatura entrou dentro de uma escola com uma suástica no braço. Não é? Ele foi retirado da escola pelo pai em agosto e não foi colocado novamente numa outra escola. A escola entregou a transferência e ele não foi matriculado. Então, todo esse pensamento neofascista da educação dos filhos em casa, por exemplo, porque a mãe desse jovem era professora, não é, de não colocarem os jovens para terem uma socialização. Isso traz, assim, ó, já que nós estamos vivendo um momento de involução do ser humano, né, a gente corre o risco dos jovens serem educados, né, dessa forma assim, extremamente fascista que está predominando, né, o pensamento das pessoas. Vimos essa semana, o que me deixa morrendo de vergonha, pessoas aqui em Porto Alegre fazendo um jogral, cantando, pessoas tentando fazer contato com extraterrestres para pedir ajuda, não é? Para não deixar o presidente Lula, né, então, ser empossado. O rombo que aconteceu, né, nesse desmando, nesse desgoverno que o doutor Demerval diz que não teve corrupção, e daí eu me lembro da Codevasf, eu fico impressionada porque não tem dinheiro para a Polícia Federal para garantir a segurança na posse do presidente Lula. Teve corte na educação a nível federal, né, nas instituições federais, teve corte na segurança pública e teve, inclusive, um corte na água para o Nordeste. Os caminhões-pipas que abasteciam determinadas regiões também tiveram esse corte. Não é tudo em função do pagamento de todos os gastos que o Bolsonaro fez, que foi uma vergonha, aquele absurdo que o Bolsonaro fez para conseguir se eleger e mesmo assim perdeu. E, apesar disso, as pessoas ridículas na rua continuam acreditando em fraude. Então, gente, assim, a gente está vivendo um momento extremamente atípico, vergonhoso, e eu espero que, a partir da posse do presidente Lula, que a polícia encare as coisas de uma forma um pouco mais, como direi, normal, porque hoje o que está sendo normalizado é a violência, a ignorância, a agressão, porque as pessoas ostentam uma ignorância orgulhosa. Elas têm orgulho de serem ignorantes, de serem hipócritas, de serem grosseiras, de serem agressivas sabe, de demonstrarem a necessidade que elas têm de eliminar as pessoas que pensam diferente. A esquerda é o suprassumo.
Mas o senhor viu a esquerda fazer isso em algum momento, doutor Aloysio? Sempre que nós perdemos a eleição, fomos para casa, lambemos as feridas e ficamos na resistência. Eu já vi a esquerda invadir terras, eu já vi a esquerda invadir terras, tirar a gente dentro de casa e botar para a rua. Isso aqui agora é nosso. O senhor já viu também matarem crianças do MST? O senhor deve ter visto isso também. O senhor já deve ter visto a polícia militar entrar e matar 20 membros do MST. Isso o senhor também já deve ter visto. Bom, são riscos da profissão, né? O policial lá, quando ele vai caçar... O policial, quando vai caçar... Não é uma profissão, doutor Aloysio. É uma reivindicação de um direito da função social da terra. Policial, quando vai combater o crime, ele vai para matar ou morrer. Mas por que os bolsominions na rua isso não existe? Eles pedem desculpa por estarem ali. Criança é o efeito colateral das balas perdidas. Tá, e por que o bolsominion não é tratado como um ser humano comum? Aliás, ele não é comum mesmo, né? Porque ele é retardado. Mas eu quero saber por que na rua, fazendo tudo o que eles têm feito, eles simplesmente são tratados como autoridades. O que acontece muito aí na rua é muita mentira, é muita indução a erro. Eu, por exemplo, essa semana, 2 pessoas vieram comentar comigo. Ana, aqui, ó, está sabendo aí que está um levante lá em Brasília, que já o Exército já está se deslocando para as fronteiras, para fechar as fronteiras do Brasil. Aí eu dei uma gargalhada. Disse, olha, se isso aí tivesse acontecendo, esses milicos que estão se deslocando para a fronteira já tinham sido presos, porque as autoridades constituídas não iam ficar de braço cruzado vendo o Exército deslocar para as fronteiras. E um outro me perguntou o seguinte, passou até um print. Lana, talvez fosse uma notícia fake news, dizendo que Lula ia congelar os ativos financeiros acima de 50 mil, e era uma outra coisa que agora eu não recordo que ele ia fazer, tirar a propriedade privada, uma coisa assim. Aí eu disse o seguinte, impossível que isso ocorra, porque o Lula não é burro. O Lula é muito esperto. Ele sabe que se ele tomar uma atitude dessa, primeiro que talvez ele não tenha o apoio do Congresso, e segundo, porque ele estaria sepultando o futuro político dele. E aquele homem, o Lula, isso nunca aconteceu no governo de esquerda, doutor Aloysio. Isso aconteceu no governo do Collor, que se dizia exatamente igual ao Bolsonaro, a salvação da lavoura. Não, mas tudo bem. Doutor Aloysio já viu algum presidente eleito ser ameaçado e dizerem para ele que ele não vai subir a rampa, que ele não vai tomar posse? O senhor já viu isso em algum momento? Doutora Márcia, naquela ocasião, o PT ele é contrário a posições adotadas pelo governo que está no poder, quando ele não é poder. Por exemplo, aquele eu já citei aqui no outro programa, na época do imposto sobre o cheque, acho que era, né? CPMF. Era o imposto sobre o cheque que vigorou durante... CPMF. O CPMF. Sim, que é o popular imposto do cheque. Que quando a esquerda foi totalmente contra a aprovação. Depois que ela entrou no poder, estava em vigor ainda esse imposto. E aí ele queria prorrogar. E aí? Tem explicação isso? Como eu tinha dito, a CPMF, o PT era contra a instituição dela, depois que entrou em vigor, ele tomou o poder, ele assumiu o poder, e aí queria a prorrogação dela. Claro, mais um dinheirinho para os cofres, né? Mas tudo bem. Mas não foi prorrogado, doutora Aloysio. Por quê? Não conseguiu. Não, mas não foi prorrogado, mas ele queria. Ele não queria. Mas nós sabemos aceitar as determinações legais. Ele queria que não fosse instituído e foi. Aí depois que estava, ele não queria ficar privado daqueles recursos para fazer aquelas bondades que ele gosta de fazer. Fato novo contra o PT, aquelas bondades que ele gosta de fazer, por isso que ele queria o dinheiro. Ele queria o dinheiro do CPMF. Algum fato novo contra o PT ou o senhor vai ficar trazendo esses? Não. Que não se concretizaram. O PT está muito faceiro, né? Porque ganhou a eleição. Agora eu queria fazer uma pergunta aí para a esquerda.
Quando o Brasil, a canarinha, a camisa que posso se identificar com os bolsonaristas, está jogando com um time lá vestido de vermelho, para quem é que vocês torcem? Eu não estou nem assistindo a Copa, eu estou que nem os Minions, assim. Não estou assistindo a Copa. E a doutora Ângela está torcendo para quem? Eu torço para o futebol, né, doutora Luísa? Então, eu me abstenho de ficar torcendo pelo uniforme, né? Eu me abstenho. Eu prefiro vermelho. Mas, já que é verde e amarela a camisa do Brasil... Está torcendo, então, contra os vermelhos, então. Não estou torcendo. Futebol é uma coisa, política é outra, e religião é outra. Que o vermelho... vermelho é o manto sagrado. Desculpa eu interromper, mas o senhor veja bem, no frigir dos ovos, como o senhor sempre diz, nós da esquerda que somos os patriotas. Aqui a bandeira vermelha... A cor vermelha para vocês, a cor vermelha para vocês é um manto sagrado. Doutora Luísio, eu sou tão democrática que eu vou pedir para o senhor passar a palavra para o nosso colega, doutor Demerval, claro, que ele ainda não conseguiu falar. Toda a palavra do Demerval. Expressar a opinião dele. Tem aí, metade do programa aí para se expressar. Vamos lá. Esse episódio lamentável dessas mortes lá no Espírito Santo, no colégio lá, lamenta mortes, são sempre, né, péssimas, são colegas nossos, mas ali cai por terra aquela lei do desarmamento, porque a pessoa que matou as armas eram legais, regularizadas. Então a gente consegue ver que o desarmamento não influenciou para mais mortes no Brasil. Uma outra coisa que vocês estavam comentando aí... Desculpe, mas eu não aguento. O senhor me desculpe, doutor Demerval, mas e o Roberto Jefferson? O que ele tinha também, de armas legais também. Não, isso aí eu concordo com a senhora. Travou. A internet dele é muito boa. Manifestantes pedindo para que os CACs se dirijam para Brasília para o presidente Lula não ser empossado. Que são 900 mil CACs. Continua, doutor Demerval. Concordo. Eu concordo que a pessoa precisa ter uma arma, não fuzil, não metralhadora, não tanque de guerra, não 30 armas, sabe? Porque isso aí, daí daqui a pouco já pode virar um comércio ilegal, como Roberto Jefferson precisava ter 30 armas em casa. Já virou. Traz a segurança que a pessoa... Pois é, mas isso o governo Lula pode mexer e interferir. Agora, tirar o direito da pessoa ter uma arma em casa para se proteger, eu acho um pouco temerário, um pouco temeroso. Eu acho que tem que permitir que a pessoa legalizadamente tenha sua arma. Uma outra coisa que a doutora Márcia falou bastante ali, que agora está faltando dinheiro para tudo, faltando dinheiro para a Polícia Federal, é verdade, mas o presidente Lula também já está pedindo 175 bilhões para o auxílio emergencial, para a Bolsa Família. Por quê? O Bolsonaro não prometeu a manutenção dos R$600 mensais? Se fosse eleito? Pois é, por isso aí. E ele não ia ter que fazer isso? E o senhor sabe que... Mas o senhor sabia que com esses 175 bilhões que o presidente Lula está pedindo, o presidente Lula não, o governo que vai entrar, não é? Ele simplesmente vai chegar no valor do orçamento de 2022? Doutor Demerval, esse dinheiro ele vai usar para captar votos para a próxima eleição do PT. Não, para matar a fome da população, doutora Luísa. Para matar a fome e para receber o votinho. Para matar a fome, para a farmácia popular, para poder simplesmente para poder fazer com que o Brasil ande. Porque tudo isso dá voto, né? Como? Porque tudo isso dá voto. Por que o Lula ganha... Mas, doutora Luísa, o presidente Lula está entrando agora, tem 4 anos, o senhor não está vendo que ele não faz igual o Bolsonaro no último ano? Por que o PT dá de lavagem lá em qualquer partido no Nordeste? Por quê? Sabe por quê? Porque o Bolsonaro lembrou que o Nordeste existe. Lá tem benefícios da eleição. Que são incontáveis. Por isso o Bolsonaro lembrou do Nordeste 6 meses antes da eleição. O Lula é imbatível no Nordeste
por causa dos benefícios. Isso é compra porque de é voto. solidário, porque tem empatia, porque se Isso. preocupa com o povo. Isso. Doutora Márcia, pelo jeito que o doutor Aloysio fala, o Rio Grande do Sul não precisa de Bolsa Família, de auxílio. Nem os outros estados, né, das outras regiões. Mas não é só o Nordeste. As universidades federais não vão ter dinheiro para pagar energia elétrica. A rodo. Isso é dado benefício a rodo. Tudo com a intenção de captar votos. Veja bem, a equipe de transição observou que as vacinas, que o Queiroga deu informações, né, que não são muito condizentes com a realidade, porque as vacinas, talvez elas tenham prazo de validade até janeiro de 23. Gente, não existe vacina, não tem dinheiro para a farmácia popular, não tem dinheiro para as universidades, não tem dinheiro para a segurança, não tem dinheiro para o combustível, das viaturas. Quando o governo tiver no PT, vai ter dinheiro, né? Bastante. Vai ter dinheiro, obviamente. Doutor Aloysio, olha o que foi gasto, doutor Aloysio, no cartão corporativo. Nunca ninguém gastou tanto como esse homem. O cartão do Lula era de uma pobreza franciscana. Não compare, doutor Aloysio. O senhor pode dizer, o Lula gastou bastante, gastou. Agora, o Bolsonaro, se o senhor for fazer uma comparação e atualização de valor, obviamente, que não vamos deixar, né, naquela época aquela inflação e fazer agora uma comparação. Me diz uma coisa. O senhor pode dizer que foi franciscano. O Lula já voltou lá com o jatinho emprestado, aquele lá da... Onde é que era? Já voltou, sim. Já voltou. O senhor sabe que sim. Já se submeteu a uma cirurgia na laringe, já está em Brasília. Ele foi no jatinho emprestado, né? Foi no jato emprestado, não tinha emprestado, não. Ele foi o Lula tem costume de pedir as coisas emprestadas. Ele já pediu emprestado. Não, ele foi convidado ele já pediu. Ele já pediu aquele sítio lá de emprestado de Atibaia, né? Eu também conheço gente que gosta de usar coisa emprestada. Lá não era emprestado aquele sítio lá do Atibaia? Tem gente que tendo que tem, ainda quer pedir emprestado. Ele gosta de pedir umas coisinhas emprestadas. Doutora Aloysio, quem garante a segurança do presidente Lula para uma viagem dessa magnitude? A doutora Márcia diz que quando a gente fala do outro, a gente está falando mais de si do que do outro, né? Não, isso demonstra a admiração que a doutora Aloysio tem. Esclarece aí a questão. Esclarece. Dizem que quando a gente fala do outro, a gente fala mais de si do que do outro. Quem é que está falando de si? Estou dizendo uma frase que diz que dizem quando a gente fala do outro, é uma frase fala solta, mais de si uma frase solta ao léu. Reflita de quem que o senhor está falando. Fala, eu tenho uma eles colega... estão cortando a palavra do doutor Demerval? Não, é a Oi que está cortando a palavra dele ali. Eu tenho uma colega que ela é advogada, uma amiga, uma grande amiga que eu tenho, e ela postou no Facebook essa semana o filho do Bolsonaro lá no Catar. Aí, assim, malandro, e o povo na frente do exército com chuva e coisa, mané, né? Mané. Aí, que o filho do Bolsonaro estava lá. Eu acho que é uma coisa natural, de Copa do Mundo, né? A gente que eu acho que não tem assim. Se ele foi com o dinheiro dele, se ele não desviou recurso nenhum, eu acho que não teria problema nenhum. Mas o dinheiro da loja de chocolate que ele vendeu. Não, ele tem o salário de... Pode ter ele tem o salário de político, que não é ruim, que é muito bom. Mas vocês viram não dá para ir o valor de tudo lá na Copa do Mundo no Catar? Não dá para ir para o Catar. Daí sobra. Ele avisou a Câmara, doutor Demerval? Não. Ele consta lá como quem está indo para a Câmara. Não, e a desculpa, ele está indo com o dinheiro público. E a desculpa que ele deu por estar lá, ele foi levar um pendrive, ele foi levar para apurar se há irregularidade, para comprovar as irregularidades, né, para fazer uma análise. Mas então, o doutor Demerval estava falando que ele acha importante que as pessoas tenham arma.
né? Assim, doutor Demerval tem CACs pedindo para que se reúnam todos para matar o presidente Lula. Então, o senhor veja bem... Isso é normal. Parece que hoje em dia... ignorante, grosseira e agressiva dessas não é possível. Fazer uma ameaça de morte é uma coisa natural. Né? Eu vou te matar, nós vamos matar. E a doutora Márcia, diferente do que fez o STF, quando um grupo de empresários brincando lá mandou prender todo mundo, prendam esses aí, porque esse ameaçou de morte. Prendam Malafaia, aquele vagabundo daquele Malafaia, está pedindo para o Bolsonaro ser homem e fazer uma intervenção militar. O senhor acha que empresários daquele porte, porque não são pouca coisa, não, é daquele porte, empresários milionários, pessoas bem-sucedidas, muito bem-sucedidas, que têm várias empresas que tinham mais o que fazer do que estar reunidos num grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp é para nós. Isso é para nós que temos, depois que largamos das nossas tarefas, temos um tempinho. O senhor acha mesmo que eles têm tempo para isso? Não era uma brincadeira. Brincadeira tem que ser bom para os dois, para todos, não para um. Quando uma turma só se diverte, a outra não, política não é brincadeira. Enquanto o brasileiro levar a política como brincadeira, vai acontecer o que está acontecendo no nosso país. Uma pessoa como o Bolsonaro é eleito, porque foi levado na brincadeira, as pessoas estão até hoje acampadas na frente dos quartéis, fazendo brincadeiras. Por quê? Porque levam a política na brincadeira. Política é uma coisa séria. E o dia que o brasileiro começar a levar a política como uma coisa séria, talvez esse país melhore. Eu acho que já estamos começando, porque depois da ressaca moral e de todas as formas, com o Bolsonaro na presidência durante 4 anos, a gente aprendeu que não se pode levar a política na brincadeira. Doutora Ângela, mas isso tudo é obra da criminalização da política. Isso tudo começou lá atrás, né, na Lava Jato. E daí a senhora veja bem, doutora Ângela, desde a Lava Jato, a senhora entra na rede social e a senhora se depara assim, com milhões de juízes, porque todo mundo sentencia, todo mundo sabe tudo de direito sem ter cursado um dia de universidade. Então, é uma coisa lamentável as pessoas opinando sobre o direito sem ter um pingo de conhecimento. Diga, doutor Demerval. Temos vários ministros. Deu interferência aqui de novo. Não ouvi. Não, aqui na tela. A internet do doutor Demerval está falhando. Está sem som. Nós não estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Está sendo ouvido. Que abriu o bolso. Agora não. Estamos ouvindo. Está falhando. Eu mandei um convite para a doutora Ângela para ela aceitar. Para mim? Eu mandei um convite para a senhora me acessar para me abrir. É para o Felipe? Eu já tirei, já. Tá. Para ele abrir para nós. Eu tento. Tá? Mas me chamou a atenção aí, que a doutora Márcia e a doutora Ângela estavam falando, que... Por que vocês não gostam de empresário, gente? Por que o senhor não gosta de empresa pública? Brasil não vive. Por que o senhor não gosta de funcionário Não gosto de público? empresa pública por causa dos cabides de emprego da falcatrua. Por que o senhor não gosta de funcionário público? Por quê? Porque a maioria é corrupto. Eu nem vou falar, né, que eu nasci numa família de empresários e certamente eu sou a ovelha negra da família, ou a ovelha vermelha. E eu nasci numa família de funcionário público. Né? Então... A Ângela não era tão bom. E eu nasci numa família de pelado que tinha que usar roupa só com saca de farinha. O seu pai era funcionário público, doutora Luísio. Ganhava salário mínimo. Mas era funcionário público. Funcionário público. Naquela época não tinha nem funcionário público, era um serviço ele lá era do governo. Ele era funcionário da prefeitura, do município. Não Meu era pai nada. também.
Era daquelas pessoas que ele pegava, vai abrir estrada lá no meio do mato, lá, tinha que ficar lá um mês lá no meio do mato, tapeando mosquito. Funcionário público são os de hoje. São os de hoje. Empresário. A minha família é toda de empresários, mas empresários... Era um tempo de empresários bons, né? Então, eu vou dizer isso. Nunca, jamais, sempre pagaram tudo direitinho. Então, vocês não têm nada contra os empresários, então? Claro que não. Não. Nós temos coisas contra quando não da boca para fora. Vocês empresários que têm não dinheiro são contra vão da lá e boca dão R$1 milhão para a campanha do Bolsonaro. Aí sim. Vocês levam as coisas da política. Financiam disparos de massa de fake news. Vocês à esquerda, levam as coisas... na política. Vocês da esquerda levam as coisas até para o lado pessoal. Quer que eu responda? Responda, pronto. Responda? Ou não precisa responder? Não, responde. Eu acho. Responde. Só me responde uma coisa primeiro. Por que o senhor não compra na loja da Havan? Porque eu posso comprar em outro lugar. O meu dinheiro, a loja da Havan não vê. O meu dinheiro, não. Por quê? Qual o motivo? É uma loja normal que vende produtos. Para mim, não é normal. Não? Por quê? Por que não é normal? Eu não consigo entender como é que ele consegue vender tão barato. Eu não consigo. É que ele compra bem. Compra bem. Se comprar, tá tudo bem, né? Tá, mas a gente sabe que tem um método que não é de comprar. Fala aquilo que a senhora queria falar, que a senhora reclamou que estava falando aí. Fala. Eu já nem lembro. Porque não era verdade, então. Né? Esses empresários que se envolvem na política para tirar vantagens e usam o poder aquisitivo que eles têm, o poder econômico que eles têm para financiar políticos, isso é abominável. Alguma vantagem eles vão levar. Muitas, eu acho que uma só não, são muitas. Então, todos eles... o meu dinheiro não vai fazer falta para eles. Mas o que atesta, então, a seriedade da esquerda? O empresário odeia a esquerda. Eles inventam que existe comunismo. Por que o empresário odeia a esquerda? Porque a esquerda cria os sindicatos, né? As relações entre patrão e empregado são fiscalizadas pelos sindicatos, criam direitos, né? Criam normas. Isso tudo incomoda, diminui os empresários. Isso que fez a início da reforma trabalhista foi o partido que apoiou Lula, foi o Michel Temer, foi Renan Calheiros, foi Simone Tebet, não foi, colegas? Doutor Demerval, o senhor tem que levar uma coisa em consideração. Simone Tebet apoiou o presidente Lula para não apoiar o fascismo, que o Simone está apoiando até agora. Pelo Ciro Gomes não apoiava, mas o partido quis apoiar. Então, é uma questão de estratégia política. É a civilização contra a barbárie. E o senhor continua apoio é uma coisa, concordância com os atos são outra. Eleições são outra. Agora, o setor privado injetar dinheiro na política para criar gabinete que produz fake news, para qualquer coisa que seja... Eu peço desculpas, doutor Demerval, porque o doutor Demerval é uma das pessoas mais delicadas, né, assim, e simpáticas com a gente, extremamente educado conosco. Aí eu não consigo entender o doutor Demerval apoiar um fascista. Sinceramente, porque o doutor Demerval nos trata com a maior urbanidade. Está chegando a época de eu pedir desculpas. E eu me sinto agressiva com ele quando eu digo isso e peço desculpas. Falta um mês, falta menos de um mês, tá aí, o tempo que eu vou ter de pedir desculpa. O doutor Demerval é fascista na concepção deles, né? E a esquerda, na concepção da direita, é comunista. Até porque... É isso aí. Cada um atribui um conceito... Vocês não acham melhor? O conceito de fascismo não foi criado pela Bolsonaro republicano? Como? O senhor acha o Bolsonaro republicano? Olha, vocês chamam o bolsonarismo de fascista.
o bolsonarismo chama vocês de comunista. Aí, qual é o Nossa, verdadeiro? eu sou a favor do Qual é- bem comum, qual é eu o fico até verdadeiro? orgulhosa. Qual é o verdadeiro? Quem está com a verdade? O comunismo é estar a favor do bem comum, não é? Não. Então eu fico orgulhosa. Não, o comunismo, o socialismo é dividir todo mundo, tudo igual para todo mundo. Ai, doutora Esse é o Luísa, medo, não né? diga, é um absurdo. Esse é o medo da desse, direita, né? né? Doutora Márcia, Agarradinha, o seu socialismo não quer que determinadas pessoas enriqueçam. Não, o socialismo quer que todo mundo coma todos os dias, doutora Luísa, é. que tenha um Tem emprego acesso digno, à saúde, que tenham onde à morar, medicação. que as crianças tenham como estudar, que não vivam desnutridas, que não aconteça mais a morte, não é assim, na mortalidade infantil, que as mulheres tenham assistência na gestação, que as pessoas tenham Controle de acesso à saúde. natalidade, tudo isso se quer. Exatamente, que tenham água potável, que todo mundo tenha acesso ao transporte, que tenha acesso à cultura. Doutora Márcia, desde que o mundo é mundo, sempre vão ter umas pessoas que têm mais condições que outras. Uns porque Mas não precisa estudaram ser a maior. mais, outros porque tiveram mais sorte na vida. Desde que o mundo é assim. Né? Nunca todo mundo vai estar numa situação totalmente confortável. Não tem como. Mas quando tiver um número maior de pessoas numa situação confortável, o senhor não acha que é melhor? Por que alguns têm que ter todo o conforto e outros têm que viver na miséria? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos dar emprego para todo mundo. Ok, perfeito. Vamos aumentar o número de emprego, aumentar o número de escolas. Agora nós vamos ter a oportunidade de aumentar os salários, vamos aumentar, né? melhorar os salários. Vamos aumentar o número de emprego, vamos aumentar também, né? Vamos constituir um monte de estatal para também dar emprego, fazer tudo isso, para acabar com o Estado. O que for preciso, doutora Luísio, o que for necessário fazer pela população pobre. Bem, pessoal, a população pobre tem que dar um emprego para ele ter uma comida para comer durante o dia, segurança, uma educaçãozinha e, basicamente, é isso que a pessoa precisa. Aqueles que não têm muita ambição, né? Agora, tem pessoas que têm mais ambição, trabalham mais, trabalham em 2 turnos, e muita gente não quer trabalhar em 2 turnos. Né? Bem, pessoal, está chegando... Quantos? Isso é meritocracia que a doutora Luísa está falando. Está chegando no final do nosso programa. Nós temos 5 minutos para 1 minuto e 15 minutos para cada um aí. Quem começa aí? O doutor Demerval não conseguiu falar, coitado. Então, vamos dobrar o tempo dele, então. Vamos lá, doutor Demerval. Doutor Demerval, emudeceu? Emudeceu. Começa uma de vocês duas aí. Ele voltou. Doutor Demerval, 1 minuto e 15 minutos para fazer as suas boas e profícuas considerações. Quero agradecer aos nossos telespectadores, dizer que estamos chegando, né, um ano novo, Natal, um novo governo vem aí, vamos deixar ele governar em paz, fazer uma oposição idônea, justa, correta, e que ele faça um bom governo e que os erros que ele teve que fiquem no passado, né? Que se houve corrupção, como se falam abertamente aos 4 cantos, que ele tenha uma outra oportunidade de fazer um governo para todos os brasileiros, para os 235 milhões de brasileiros, que somos todos nós. Obrigado. Bom, eu quero dizer o seguinte, que nós podemos continuar esperançando, porque falta 31 dias, 3 horas e 50 minutos para a posse do presidente Lula. Eu espero que as pessoas, né, tenham um pouco mais de visão das coisas, que elas percebam que não houve fraude, que elas foram induzidas em erro, e isso há mais de 4 anos, isso vem acontecendo desde os tempos da Lava Jato. Então, eu espero, porque as pessoas chamam o presidente Lula de ladrão, até hoje elas chamam, né, assim, sem um pingo de pudor, elas dizem esse tipo de coisa. Eu espero, né, que o presidente Lula tenha a capacidade de fazer mais do que ele fez nos primeiros governos e que as pessoas novamente consigam se tornar cidadãos de primeira classe e não cidadãos de segunda classe, como foram relegados nos últimos 4 anos. E que, né, não desejo nada de mal para o Bolsonaro, eu só desejo que ele e a família dele
não é? Tenham um julgamento justo, que eles respondam pelos crimes deles e que eles tenham paridade de armas que o presidente Lula nunca teve e que tenham paridade de armas que eles não deram para o presidente Lula nas últimas eleições. Era só isso que eu queria falar. E espero que tenha uma boa semana. Eu só quero desejar uma boa semana a todos. E a minha espera é pela quebra do sigilo de 100 anos. Gente, eu mal posso esperar, contando os dias, os minutos, assim como a doutora Márcia, pela quebra do sigilo de 100 anos. É isso. Uma boa semana a todos. O doutor Demerval já falou? O doutor Demerval já falou? Já. Não quer fazer um acréscimozinho? Falei. Então, tá bom. Eu falei. E eu quero e espero que o presidente Lula faça um bom governo. Eu não tenho nada contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu até, inclusive, admiro ele pelas qualidades que ele tem, porque ele é um encantador de serpente, ele tira leite de pedra, né? Então, uma pessoa que tem essas qualidades tem que ser valorizada, né? Então, não é qualquer pessoa que consegue aglutinar os petistas e fazer com que eles sejam praticamente uma religião, né? Um retirante que se preocupa com a população necessitada. Religião, quem faz são os pastores aí, que estão trilionários. Que usam a religião. E usam a religião para conseguir benefício. O Lula ele dá nó em pingo d'água, ele tira leite de pedra, ele é um encantador de serpente e mais outras qualidades, né? Então, uma pessoa com essas qualidades, olha, dificilmente se encontra numa pessoa. Eu acho que esperto é o Bolsonaro, que botou os pastores. Eu vou reconhecer que essas qualidades que eu citei não é qualquer pessoa que tem, né? É verdade, isso fizeram dele o melhor presidente que o Brasil já viu. Dito isso, aguardamos o próximo programa, se Deus esse com boa saúde e com todo mundo sem percalços que possam impedir esse nosso programa que contribui, de certa forma, para alguma coisa, né? Nós não é um programa de especialistas, aqui é tudo feito assim de improviso, que ninguém combina nada com nada. E, dito isso, eu agradeço e até semana que vem.